gravando, não confirmou ainda, tá girando aqui, gravando. Pronto. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós temos aqui um bate-papo com o professor Cícero Bezerra, certo? O professor Cícero é professor na Universidade Federal do Maranhão, né? Ele é um estudioso da doutrina espírita e também é um espírita, não sei se é a melhor terminologia, mas enfim, né? Comparando comigo, né? Que não frequento instituições e coisas assim, eu vou chamar o professor Cícero de espírita praticante, né? Por assim dizer, né? Tá certo? E nós vamos, então, bater um papo aqui. O professor aceitou gentilmente o meu convite para nós papearmos aqui, um bate-papo entre amigos, né, cordial, trocando ideias, digamos assim, e aproveitando o conhecimento dele para as ideias, compartilhar algumas dúvidas, né? A gente está chamando um videozinho provisoriamente de inquietações espíritas, qualquer coisa assim. Dúvidas, né? Alguns questionamentos que eu tenho que vale a pena, né, trocar ideias com outra pessoa que estuda o espiritismo e ver quais são as sensações dela, tá certo? Então, vou passar a palavra aqui para o Cícero, ele se apresentar de novo se quiser, ter alguma consideração, para então a gente passar propriamente ao tema aqui da nossa reunião, tá bom? Cícero, a minha câmera está tudo bem com ela, mas por esses dias eu não sei porquê, a imagem cai, volta, não sei, uma coisa meio agora tudo tranquilo. A câmera, vez por outra, dá umas variadas aqui. Mas se cair a minha imagem, estou falando por acaso, talvez não caia, mas se por acaso cair, se o áudio continuar, não tem importância, está valendo, tá certo? O áudio, que na verdade é que é o mais importante. Mas vai lá, aberto para você, se quiser se apresentar, dizer mais alguma coisa, para a gente não começar aqui o bate-papo dessa tarde, tá bom? Bom, primeiro, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com você a respeito de uma doutrina que é tão querida, né, e de conteúdos que são tão importantes para a nossa vida e para a nossa formação moral. Eu espero estar à altura do nosso diálogo, né? A gente não tem um tema específico, então é um primeiro encontro, digamos assim, em que a gente vai falar a respeito de alguns temas que são caros à nossa doutrina. E espero estar à altura do diálogo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Você me apresentou como um estudioso da doutrina, mas, na verdade, eu sou um aprendiz e um curioso, digamos assim, né? Não, os curiosos são os melhores, né? Curiosos são os melhores. Mas vamos lá. Uma questão, digamos, que sempre não vou dizer sempre me incomodou, né? Na verdade, é o seguinte, digamos, de minha parte, né? Sinto-me confortável, né? Declarando-me como espírita, né? Mas, não obstante, né? Me sinto no direito, e nesse sentido entendo que estou bem acompanhado, né? Estou acompanhado pelo próprio Kardec, por assim dizer, né? Que já lá no Livro dos Espíritos, em todos os seus escritos, né? Nos faz sempre um chamamento à razão, né? Ao questionamento, à aprendizagem, à evolução, à fé raciocinada, etc., né? Nesse sentido, entendo que estou em muito boa companhia, né? E também seria, digamos, muita pretensão acharmos que, digamos, tudo que havia para ser dito, estudado ou escrito sobre o espiritismo já o foi, né? Então, nesse sentido, é natural também que sobrem, né? Que persistam dúvidas, questionamentos, algumas perplexidades, né? Algumas insatisfações ou coisa do gênero, né? Mas vamos lá. Uma coisa que me incomoda um pouco é o seguinte, por exemplo, no próprio Livro dos Espíritos, né, são 1019, se eu não me engano, mas, enfim, perguntas diversas, né, que Kardec, então, consultando espíritas diversos, né, e, por sua vez, também espíritos diversos que, né, por assim dizer, falaram através, né, desses espíritas, compilou ali 1019 perguntas, né? Isso na segunda edição. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha um número menor, né? 500 e pouco, uma coisa assim, não me recordo. Mas, enfim, perguntas e respostas. E você toma outros livros, né? Escritos, por exemplo, por Ernesto Bozano, se bem que grande parte dos livros do Bozano, estou até com dois aqui, né? A Crise da Morte, 5 excepcionais casos de identificação espírita, né? E outros livros de outros autores, né? Em que são trazidos lá da revista de estudos psíquicos, né? A revista editada pela, né, Sociedade de Estudos Psíquicos da Inglaterra, às vezes dos Estados Unidos, né? Houve uma época ali que houve um boom muito grande, né, da doutrina espírita, aí, digamos, segunda metade do século XIX, vamos botar assim, né? Toda a segunda metade do século XIX
houve um boom muito grande aí na literatura espírita, livros, estudiosos de peso, de renome, né? Gente seríssima, né? Dedicada ao tema, e muitos periódicos em vários países, né? Então, muitas vezes, os livros do Bozano fazem uma compilação de uma série de relatos, aqueles que ele entendeu como mais representativos, talvez mais confiáveis, etc. E tal. Mas vamos lá, para chegar no ponto exatamente, tá tentando citar. Em muitos desses relatos, quando o espírito encarnado ele se pronuncia, né? Onde é que ele esteve entre uma encarnação e outra, ou onde é que ele está agora, e qualquer coisa do gênero, né? Quase sempre, a maior parte dos relatos é eu estou na escuridão, eu estou não sei onde, fala-se muito em erraticidade, né? Erraticidade. Não há, como por exemplo nos livros ali da série André Luiz, um relato do gênero, olha, eu estou aqui num certo local, aqui é uma colônia espiritual, aqui estão outras pessoas assim assado, aqui existe uma organização, né, assim, existe uma hierarquia, etc. e tal, né? Porque aquele mundo apresentado por André Luiz em Nosso Lar, digamos, eu confesso que fiquei um pouco frustrado até, né? Porque parece tudo ali, né? Tem um ministério disso, um ministério daquilo, e você tem que pedir permissão para isso e permissão para aquilo. Eu digo, rapaz, nem do lado de lá a gente escapa dos burocratas, isso é horrível, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas confesso que fiquei mesmo um pouco frustrado com isso. Em quase todos os relatos que se tem ali, digamos, de meados do século XIX, né, para diante, começo do século XX, em livros diversos, de autores diversos, né, quando os espíritos falam onde estão, o que fizeram entre uma encarnação e outra, a palavra mais repetida é erraticidade, ou coisa que vale. Né? Não há quase na literatura, separei alguma coisa aqui, no caso para a gente comentar e tal, mas quase não há relatos, né, digamos, como é a vida do lado de lá, né? E abrindo um parêntese, né? Bom, minha questão é essa, né? Digamos, por que não há mais relatos? E relacionado a isso, mas vou abrir aqui um parêntese, né? Veja, quando eu digo curiosidade, eu não sei se é a melhor palavra, mas eu vou usar curiosidade, né? Não é curiosidade no sentido de uma curiosidade frívola, né? Vã. Nossa, eu vi um truque de mágica, como é que o cara fez isso, hein? Não é curiosidade nesse sentido, né? É uma curiosidade, digamos, no sentido mais científico, mais sério da palavra curiosidade, mas também, quando eu digo sério, eu estou falando do ponto de vista que você tem um interesse legítimo naquilo, né? Mas não no sentido, quando eu digo científico, eu não quero dizer uma coisa fria também, né? Materialista, não é isso. Mas, digamos, curiosidade no sentido que a palavra tem, na seriedade que a palavra adquire no contexto da ciência, né? Mas, é claro, imbuído aí de um sentimento nobre, né? Da compreensão das consequências e todos os aspectos morais envolvidos na questão. Assim como há, no modo geral, aspectos morais envolvidos em qualquer investigação científica. Mas o que eu quero dizer, relacionado ao que eu estava dizendo antes, daqui a pouco, né? Tento fechar aqui e te passar a palavra, é o seguinte. Eu noto, por exemplo, para você ler obras, né, nas quais há uma curiosidade naquele sentido, né, de coisa boa, né, de coisa legítima, pela vida após essa vida, por assim dizer, né? Se bem que aqui existe a vida, né? Encarnados e desencarnados, enfim, né, o espírito é eterno, etc. Né? Mas, enfim, você pega obras de Gabriel Delane, Ernesto Bozano, outros mais, você tem que recorrer a essas obras, escritas aí na segunda metade do século XIX, algumas no começo do século XX. Né? Você não acha, parece que, digamos, os espíritas perderam a curiosidade, né? E aí, de novo, no bom sentido da palavra, né? Pelo mundo do lado de lá. Né? E aí, então, essa questão, digamos, quando você tem, bom, mas, e aí dentro daquela curiosidade boa, sã, né? A curiosidade sã. Como é que é o lado de lá? Afinal, quando eu, vou colocar entre aspas, quando eu morrer, eu vou para lá, né? Se bem que nós não sabemos exatamente, né, em que esfera estaremos, né? Estaremos em nosso lar, né? Estaremos em alguma coisa um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, se houver, não sei, não sabemos. Mas, enfim, é para algo parecido que, em princípio, nos deslocaremos, né? Desencarnando aqui nesse planeta de provas e expiações. No mínimo, por isso, quer dizer, parece que ninguém quer saber o que há do lado de lá, né? Fica-se preso, não que não seja importante, mas fica-se preso apenas aos aspectos morais, éticos da doutrina, que em essência é a moral e a ética cristãs. Né? Nesse sentido, o Espiritismo não reescreveu nada. Né? A moral cristã a moral espírita é a moral cristã.
né? Mas o que eu quero dizer, e aí, então, dentro dessa perda de curiosidade, não se buscou saber mais nada, que afinal, quando eu morrer, entre aspas, eu vou para lá. Mas como é lá? É muito diferente daqui? Como é ou como não é? Parece que ninguém quer saber, quer dizer, isso me deixa um tanto frustrado, né? Todo evento que você vê de espiritismo, palestras, congressos, coisas que valem, encontros, não sei o quê, é aquela coisa, moral cristã e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E muitos palestrantes de peso da moda é sempre palestras meio que no estilo, né? Autoajuda e coisa do gênero, quer dizer, parece que a boa e saudável curiosidade espírita, no sentido de saber, olha, como é o mundo lá de lá, afinal, né? O próprio Kardec teve essa curiosidade. Grande parte das perguntas do livro dos Espíritos são perguntando, né? Querendo saber como é que é do lado de lá. E os Espíritos é que ali dão uma cortada dizendo, não, isso aqui nós não sabemos, ou isso aqui não é oportuno nós falarmos, aí não respondem propriamente. Mas há pergunta, pelo menos. Né? E em sessões realizadas por uma série de pesquisadores espíritas, né? Há perguntas também. Mas aí, então, nós ficamos restritos a uma visão do mundo espiritual, né? Como houve essa perda, essa curiosidade, não houve mais busca, né? Estou percebendo aí que a minha imagem caiu. Não sei por que a câmera está aqui ligada, certo? Mas está valendo. Como nós perdemos essa sã curiosidade, nós ficamos restritos no que diz respeito ao relato do mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual, ao que está nos livros da série André Luiz, que relatam uma certa esfera, digamos assim. Nosso lar, em princípio, é uma colônia, entre tantas outras que existem ou devem existir. Né? Então, compartilhando com você essa insatisfação, digamos assim, né, essa sã curiosidade, gostaria de saber de você se você tem, digamos, de memória, né? Claro, está falando aqui de memória, né? Tá certo? Então, peço aí ao gentil espectador que eventualmente venha nos ver e ouvir amanhã ou depois, que releve algum eventual deslizes. Mas, enfim, se você teria aí de memória, de bate-pronto, né? Alguma outra literatura que você se recorde, na qual há relatos, né, da vida no mundo espiritual, etc. E, ah, na sua opinião, no seu entender, por que houve essa perda, assim, né? Quer dizer, parece que o espiritismo, todo aquele esforço feito pelos primeiros estudiosos, toda aquela sã curiosidade que havia, parece que diluiu-se, né? O que aconteceu? Mas, enfim, espero não ter devagado demais aí. Te passo, então, a palavra para suas considerações sobre essa primeira inquietação, né, por assim dizer. Bem, eu agradeço aí pela oportunidade novamente. É um tema bastante intrigante, realmente, Robson. Se a gente observar, Kardec teve todo um cuidado de sondar o plano espiritual através de um método, né, que fosse considerado, inclusive, um método científico. Ele se valeu de vários médiums, obteve informações de vários locais para poder ele ir constituindo uma informação mais segura a respeito da nossa vida verdadeira, que é a vida no mundo espiritual. E ele dialogou com espíritos a respeito das condições em que eles despertaram lá no plano espiritual. Então, quando a gente dá uma leitura lá na segunda parte, né, do Céu e Inferno, a gente vê o depoimento, tanto de espíritos que são considerados espíritos bons, quanto aqueles espíritos que são devedores da lei. E o que eu entendo, o objetivo não era estudar mais assim a geografia do plano espiritual do que a correlação entre a vida que nós tivemos aqui no plano físico e a correspondente, digamos assim, no plano espiritual, dando uma ideia de continuidade, né? Mostrando que há um contínuo, que nós somos os herdeiros de nós mesmos aqui e para onde a gente for. Hoje eu respiro o ar do que eu produzi, eu colho os frutos que eu produzi no passado, como também estou semeando para colher no meu amanhã, tanto aqui no corpo denso, quanto também na pátria espiritual. Então, Kardec teve um cuidado muito grande, a gente pode até dizer que ele foi, se não o primeiro, mas o que conseguiu entrar nessa aventura do plano espiritual e voltar com informações que fossem coerentes, que fossem realmente seguras com relação a esse trajeto. Várias pessoas buscaram o entendimento do plano espiritual, e na época dele a gente tem relatos
de outros que também tentaram isso, mas que voltaram com uma informação um tanto contraditória a respeito do plano espiritual. Kardec tem uma lógica, nos recomenda o bom senso, pede para que a gente analise as coisas, etc. Então, ele mostra que há uma relação entre a natureza da vida material e a correspondente que a gente vai ter no plano espiritual. Quer dizer, nesse período que se dá o nome de erraticidade, entre uma e outra encarnação, o espírito ele vai para um ambiente espiritual que é compatível com as suas necessidades evolutivas ou necessidades morais. Então, não vejo que o interesse de Kardec tenha sido de pormenorizar a rotina, a vida lá no outro lado, mas de fazer uma relação de consequências, causa e consequência, mostrando a lógica da doutrina espírita em si. Né? Não, perfeito. Me permita só um adendo, digamos, ou talvez um esclarecimento, né, com relação ao que falei antes, para devolver a palavra para você. Digamos, a minha crítica, digamos assim, não é com relação à obra de Kardec, até porque, digamos, ainda que Kardec tivesse vivido um pouco mais, né, infelizmente não viveu, a obra dele seria finita, né, e ainda restaria muito a perguntar e muito a resolver. Né? Mas a minha questão é, de novo, voltando naquele mote lá, né? Parece que os espíritas perderam a curiosidade pelo espiritismo, digamos assim, né? E, digamos, de um ponto de vista, e aí me perdoe a minha ignorância, talvez, essa é a falta de estudo, de entendimento, né? De um ponto de vista, digamos, da ética, né, trazida pelo espiritismo, que é a ética cristã, em essência, né? Muito embora o espiritismo, né, ao propor, né, se bem que não digo nem ao propor, porque o cristianismo primitivo já preconizava a reencarnação, né? Mas, digamos, o espiritismo, ao colocar isso de uma forma veemente, né, é claro que, digamos, a moral se estende para além túmulo, né, e haverá um retorno para certos ajustes morais e por aí vai. Mas o que eu quero dizer é, parece que os espíritas se conformaram, né, no mau sentido da palavra, ok, com os aspectos morais, que com relação aos quais eu entendo, né, há talvez muito que evoluirmos, né, internamente. Sim. Mas, assim, o que dizer, eu não encontro muito mais o que dizer. Até porque eu teria que dar retoques na moral cristã, que é um negócio muito difícil, né? Mas, digamos, na outra parte, né, parece que os espíritas perderam a curiosidade, quer dizer, não fosse Chico psicografar, e já faço a colocação seguinte aqui né, do nosso bate-papo, do nosso colóquio, inclusive com relação a isso. Mas não fosse Chico, por exemplo, psicografar as obras ali, né, da série André Luiz, ou André Luiz buscar Chico, né, para dizer-lhe o que queria dizer, nós nem teríamos esse relato, na verdade, estaríamos meio que tateando cegas ainda com relação a como é a vida no mundo espiritual, quer dizer. Sim. E parece que tudo bem, ninguém quer saber, ninguém se interessa, quer dizer, aquela pegada, e aí uso no bom sentido a palavra, aquela pegada científica, né, que Kardec deu ao espiritismo desde o começo, parece que os espíritos perderam o gosto pela coisa, né? Isso me causa uma certa frustração, para dizer a verdade. Eu já não aguento mais, né? Palestras e eventos, e eu só fui a um evento, como eu disse. Eu fui longe de ter um espírita praticante. Nunca fui a um centro, não fui a um centro, só fui a um evento. Mas toda vez que eu vejo uma palestra, um curso, um colóquio, não sei o quê, a moral e não sei o quê, o evangelho no lar. Tá, amigo, eu já entendi. Não repita mais, eu já entendi. Tudo bem que você está falando para outrem, pessoas que ainda não ouviram, não entenderam, né? Tudo é novidade ou tudo é repetição, dependendo de onde você está. Eu compreendo isso. Mas não tem outro tema? Não tem uma palestra? Olha, tivemos aqui uma nova psicografia através de fulano e ele nos deu mais detalhes aqui, né? André Luiz 2, a missão. Né? Vamos saber um pouco mais aí sobre o mundo espiritual. Vamos discutir, né? Porque, veja, eu vejo da seguinte forma, você, daqui a uns tempos, você não sabe exatamente para onde, assim, né? Nem exatamente quando. Quando é que você não sabe? Mas você sabe que, com certeza, daqui a um ano, 2, 3, 10, 20, 40, você vem para uma terra distante. Por país, digamos assim, se fosse aqui na Terra. Não é? E você não quer saber nada de lá? Se faz frio, se faz calor, quanto é que custa. Se você for viajar para os Estados Unidos, você quer saber que época do ano você vai chegar, se na época do ano está frio, como é que está a cotação do dólar, se tem museu para você visitar, você quer saber, você quer se informar sobre o lugar para onde você vai.
Aí você vai morrer, entre aspas, né? Vai para um outro mundo, uma outra esfera, uma outra realidade, que, em princípio, talvez até você já tenha conhecido, talvez tenha vindo de lá, inclusive, reencarnou de novo, mas da qual nós não nos recordamos. E você não quer saber? Quer dizer, é o suprassumo da falta de curiosidade. Eu vou morrer, eu sei que eu vou lá para nosso lar, ou lugar melhor ou pior, não sei, mas como é ou deixa de ser, não me interessa. Eu acho que não deveríamos nos preocupar com isso. O que importa é, bom, perdeu-se o elan, quer dizer, a curiosidade, né? Eu acho que Kardec ficaria um tanto, nesse sentido, um tanto decepcionado com os nossos modernos espíritos, para ser bem sincero, né? Mas, enfim, lhe devolvo a palavra. Então, ok. Aí o que a gente vê é que não só na obra de André Luiz, não só pelo médio Chico Xavier, mas por outros médios também, por exemplo, se a gente for observar, o Bacelli, ele tem obras que relatam uma rotina no plano espiritual. Divaldo Franco também tem uma obra muito parecida com aquela segunda parte também do Céu e Inferno, onde há entrevistas com espíritos relatando suas condições, boas ou más, em função da vida material que aqui também tiveram. Ivone, do Amaral Pereira, a gente vai ter relatos, por exemplo, o Diário de um Suicida demorou muito tempo na gaveta. Memórias não suicida. Memórias, não, eu acho. Oh, desculpa, Memória e Suicídio, exatamente. Demorou muito tempo na gaveta esperando a oportunidade de ser publicado, inclusive com subsequente revisão de Leon Denis, que ajudou ali na edição daquela obra. Por Chico Xavier não tem só esses relatos de André Luiz, a gente tem também o Jacó, que é o Figner, Frederico Figner, relatar também desde a sua condição de desencarne, né, até a sua rotina lá também no plano espiritual. Então, a riqueza que eu vejo na obra espírita brasileira é a gente ter detalhes do plano espiritual em torno da gente, em torno, inclusive, aqui do Brasil. As possíveis colônias espirituais aqui em torno da gente. Quer dizer, há uma preocupação. Sobre o Rio de Janeiro, né? Acho que é isso. Isso. Então, há uma caracterização, inclusive geográfica, de hábitos sociológicas, do plano espiritual. Então, indo um pouco mais, quer dizer, e nada do que é dito dali, claro que a gente vai encontrar alguns absurdos, já li algumas críticas, não sei qual autor, que eu não recordo agora, mas alguém que falava em churrasco no plano espiritual, etc. Então, quer dizer, a gente já tem textos que exploram demais essa vida no plano espiritual, de tal maneira que a gente não sabe, se não tiver a base de Kardec, fazer um julgamento adequado dessas obras. Então, qualquer romance espírita é ambientado também do lado. Era isso que eu ia dizer. Quer dizer, uma coisa é, por exemplo, né? Digamos, a autor... É aquela história, né? Primeiro, você tem que começar pelos clássicos, né? Kardec, claro, né? Mas aí, Gabriel Delano, Bozano, Charles Richer, não sei mais quem e tal. Mas, enfim, modernamente, aí você tem também aquelas obras assim do Oba-Oba que você não sabe até que ponto são confiáveis, né? Verdade. E os tais romances espíritas, se você lê simplesmente como obra de ficção, talvez até tenha o seu valor, né? Agora, o cidadão dizer que tudo que eu obtei foi psicografado e que aquilo é um retrato do mundo espiritual e tal, tem muito picareta também por aí dando sopa, né? Então é complicado. E, infelizmente, muitas pessoas se introduzem no espiritismo via isso, né? Via essa literatura frívola, né? Enfim. Enfim, é lastimável, né? Mas, ok, externei aqui a minha questão. Mas, vai lá, relacionado a isso. Grande parte dos detalhes, digamos assim, que nós conhecemos com relação à vida no mundo espiritual, bem entendido, né? O mundo espiritual ali em nosso lar, porque existem outras colônias, né? Eu queria fazer uma observação com relação àquela brincadeira que você disse, da ordem, da burocracia, etc. Posso? É isso que eu esqueço. Claro, Acho que você já vai mudar um pouquinho já de inquietação, né? Então, eu lembro que um dia a gente estava saindo da UFMA, e você falou a respeito disso, né? Você falou, poxa, até do lado de lá a gente vai encontrar um sistema político, burocratas e não sei o que e tal, né? Não sei se você recorda.
Nem dinheiro a gente deixou de ter, até bônus horas. Foi bônus, eu sei que a gente foi sorrindo disso daí. Mas olha, para você ver como a ordem é importante. Se a ordem é importante no mundo material, veja, por exemplo, a situação hoje que o mundo enfrenta, aqueles países que têm uma organização, digamos assim, mais correta, mais coerente, que as pessoas certas estão nos lugares estratégicos, a gente vê um sucesso maior, né, de uma superação das dificuldades. A grande diferença, e lá tem uma organização, é que a organização funciona. A gente vai ver na descrição de André Luiz que os ministros de nosso lar, são 72 ministros, né, se não me falha a memória, são 6 ministérios, 6 departamentos que são importantes, e aí o que a gente vê é uma organização, digamos assim, ou um governo que é um governo que não delibera sozinho, é uma governança compartilhada, digamos assim, e que eles são os mais trabalhadores. Então, a gente tem ali um cargo por mérito. Cargo por mérito. Então, quer dizer, funciona a coisa. Então, a importância da gente, eu acho que é motivo, inclusive, de ânimo para a gente, é que há uma organização crescente, melhor, mais funcional, né, à medida que a gente vai ter méritos para isso. Então, se a gente tiver mérito de conhecer nosso lar, a gente vai ver que os ministérios de lá funcionam, porque os seus dirigentes são os maiores e os melhores trabalhadores daquela colônia. Né? Então, a gente vê Clarencio, por exemplo, atuando, por exemplo, entre a terra e o céu, ele está ali acompanhando André Luiz, acompanhando Hilário, informando a respeito de determinados, e fazendo socorros, ele socorrendo mesmo, ele ministro, nosso lar, realizando atendimento individualizado. Então, veja que lindo isso. Aqui, quanto mais alto o grau, mais difícil de encontrar essa pessoa e, sei lá, talvez o orgulho suba facilmente a mente, às vezes essa picada da mosca azul que não tem lá, né? Seja só mais no mundo material. Mas é uma organização que funciona, graças a Deus. Não deixa de ser uma perspectiva, né, digamos, já que a burocracia por burocracia, pelo menos tem essa que é mais honesta e eficiente, né? Vai lá. Mas eu confesso que, olha, você só pode falar com o ministro daqui uma semana, e se você se comportar bem e tal. Pô, rapaz, é dureza, né? Os espíritos maus vão aonde querem, pintam e bordam e tá tudo bem, né? Eles não vão onde querem, não. Eu vou estar lá na Terra só para dar uma olhadinha como é que tá a minha família. Não, só daqui a um tempo. Então, talvez eles nem saiam daqui da Terra. Se você se comportar direitinho, e se o ministro fulano pedir, né? Eles não teriam acesso a patamares cuja densidade perispiritual não permitem ali a elevação deles, né? Então, devido aos hábitos e tudo mais, eles não conseguem. Não quer só chegar na Terra para ver como é que está a família, dar uma olhadinha. Não, isso aqui só depois que você tiver trabalhado bastante, se você tiver X bônus horas, e tem que falar com o ministro para ver se ele deixa. Não, você vê que nosso lar tem uma menina. Já estou dividindo uma outra inquietação aqui, tá? Enquanto isso, os maus espíritos vão aonde quer, pintam e bordam. Só não entram onde não deixam, mas onde eles querem entrar, eles entram. E os bons não, né? Tem que ficar ali, tal, cheio de amarras. Até para fazer o que é certo tem que pedir licença, quer dizer. Nesse sentido, parece que a coisa não muda muito, né? É como uma pergunta que Kardec faz, não vou me lembrar das palavras exatas agora, né? Mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Em essência, por que os maus prevalecem, né? E o espírito superior responde, não, é porque os maus são intrigantes e diligentes, etc. e tal, né? Enquanto os bons, perdoem com o vocábulo chulo, são meio molenga, né? Não é isso que o espírito diz, é claro que a linguagem dele é superior, né? Mas, em essência, é isso que eles dizem, né? Os bons são meio molenga, quando eles quiserem, prevalecerão. Né? Então, parece que lá de lá também fica esse negócio, quer dizer, né? Mas, enfim, voltando aqui, né? Desculpa aí a desgarrada. A questão 2, por assim dizer, que eu anotei alguma coisinha aqui, né, para não perder, para ter alguma coisa parecida, né, com uma pauta, e aí relacionada à primeira de alguma forma. Grande parte dos detalhes que nós sabemos sobre a vida no mundo espiritual vem das obras da série André Luiz. Né? As obras todas, Nosso Lar, e depois tem outras em que vem mais detalhes e tal. Né? Perfeito. Graças a essa obra, em essência,
embora você possa pontuar mais alguma coisa e tal, mas é graças a essa série, em essência, que nós conhecemos um pouco mais, né? De como é, afinal, lá de lá. Bem entendido, nosso lar, que é uma das colônias, tem outras, né? Talvez isso, certamente tem outras superiores, talvez existam outras um tanto inferiores, não sei, né? E talvez são um tanto diferentes. Mas vamos lá. Aí nós chegamos na seguinte coisa, não só para essas obras da série André Luiz, mas também por aquelas obras que o Chico psicografou, estamos falando aí, né, de Francisco Cândido Xavier, o Francisco de Paula Cândido, né, Francisco Chico Xavier, tanto essas obras da série André Luiz, quanto aquelas psicografadas ali, digamos, né, a partir, né, do que disse, né, enfim, aquelas escritas, por assim dizer, por Emmanuel através do Chico, né, tanto uma série quanto outra, ok, você tinha, no caso, o André Luiz, né, um desencarnado, numa esfera mais próxima ali da Terra, né, que utilizou o Chico, por assim dizer, como seu médium, né, para contar toda uma série de coisas. E você tem aí o guia de Chico, que no caso era Emmanuel, que também, né, tem uma série de obras escritas através do Chico e tal. Perfeito. As obras todas, né, muito interessantes, muito edificantes, com mensagens de moral assim irretocável, né? E ficando especificamente com essa questão da vida no mundo espiritual, muito do que sabemos é através dali. Se você tirar as obras da série André Luiz, a gente fica com muito pouco. Né? Mas vamos lá. Kardec, lá, né, nas suas obras e naqueles preâmbulos que ele faz ali, os Espíritos e outras obras mais, um critério que ele adotou é o seguinte, é aquele, olha, eu só vou agregar a doutrina, tomar aqui como verdadeiro, como aceitável, né? Não que não possa depois ser revisto, né? Tem isso também. Né? Mas no primeiro momento, só vou tomar aqui como aceitável e agregar à doutrina algo que tenha, grosso modo falando, né? Algo que tenha sido dito por mais de um espírito, através de mais de um médium. Vou cruzar aqui informações, né? Por assim dizer, ver se Lé bate com Cré, não sei o quê. E aí, então, depois tiver tudo muito redondinho, muito bem explicadinho, que eu estiver muito bem convencido, é que eu vou agregar isso aqui na doutrina. Né? Mas aí, e não que eu não acredite nas obras, não é isso, né? Não ponho em dúvida, as leio, né? As estudo com seriedade, com bom sentimento, né? E acreditando no seu conteúdo. Mas se nós formos colocar essa lupa de Kardec sobre as obras do Chico, então elas não poderiam subsistir. Porque você teve ali um espírito ou dois, um, digamos, mais próximo de nós, seria André Luiz, e um espírito um tanto mais elevado, seria Emmanuel, né? Mas, enfim, dois espíritos se comunicando através de um único médium, Chico, né? Aí você tem todo um conjunto de obras ali, enorme e tal, papapá. A lupa de Kardec, o crivo, né? A peneira de Kardec, se você tivesse passar as obras do Chico pela peneira do Kardec, nesse critério elas não passariam. Não passariam. Né? Que é um espírito só falando por um médium só. Qual a tua visão com relação a isso? Ok. Realmente, Kardec, um dos critérios dele seria a universalidade da informação. A doutrina, sendo a doutrina dos espíritos, ela seria dita no mundo todo. Então, um critério que Kardec utilizou foi justamente a informação vindo por vários locais. A gente tem na obra de Chico Xavier, por exemplo, Nosso Lar, ele foi acusado de plágio. Há um. Como a gente não combinou nada, eu sou péssimo de memória, você me conhece, mas há um pastor ou um padre inglês que também escreveu um livro a respeito do plano espiritual, anterior, inclusive, a Chico, em que a cidade, a colônia, é também Nosso Lar. Né? Eu estou esquecido agora qual, cara, mas se a gente tiver oportunidade depois. Vale a pena te buscar na internet aí depois, vou tentar encontrar alguma coisa. Okay. E a prova também que Chico demorou para divulgar o primeiro livro da série de André Luiz, foi a série Nosso Lar. Agora, a gente vê informações por vários médiums também aqui no Brasil, como a gente já citou na nossa fala anterior. Né? O Memória de um Suicídio é um desse daí. Um parênteses, curiosidade, você, né, que já leu um pouco mais que eu. Algum outro espírito de Nosso Lar já se comunicou? Eu digo, André Luiz, ok. Mas algum outro espírito da mesma colônia já falou através de algum médium? Você tem alguma obra nessa direção? Não, a gente vai ter mensagens pelo próprio Chico Xavier,
desses espíritos de nosso lar em duas obras de Chico que foram publicadas a partir das gravações de mediúnicas dele, né? Vozes do Grande Além, que seria um, e o outro Instruções Psicofônicas. A gente vai ver lá instruções dele. E a gente vai ver André Luiz também por outros médiuns. Na verdade, quem primeiro parece sentiu a presença e psicografou o André Luiz foi Valdo Vieira, que depois ficou companheiro de Chico. Valdo, que também era médium, né? Série de obras em que, né? Inclusive estavam em cidades diferentes e parte da obra, um capítulo ímpar, pai, um capítulo pelo outro, né? Uma obra em parceria. Perfeito. Hoje a gente tem algumas coleções escritas por André Luiz e outro médium, que é justamente fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Conhecendo o Evangelho, são duas obras, e 4 livros em que André Luiz vai comentar questão por questão também do Livro dos Espíritos, numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais poética. São, digamos assim, textos que tocam o sentimento da gente para favorecer a interpretação também, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns. E me parece que tem um outro agora também, pelo mesmo médium, que é sobre, eu acho que a Gênese, se não me falha a memória, né? Então, a gente tem outras obras, outros espíritas, médiuns, que relatam essas informações também para o Chico, mas assim que chegou, causou um embaraço. Eu acho que o Herculano Pires, se não me falha a memória, ele chegou até a comentar alguns detalhes da obra de André Luiz, né, A Vida do Mundo Espiritual, com muita surpresa, por não encontrar informações mais detalhadas na obra de Kardec, como, por exemplo, a existência de ovoides e tal, né? A questão da alimentação. Ele teria aproximado entendimentos e leituras com Chico em torno desses conteúdos, né? Perfeito, perfeito. Uma questão, por exemplo, alguém já disse, ou mais de uma pessoa já disse, né? Que ainda que você não acreditasse, vamos colocar, você não gosta da palavra acreditar porque parece fé, aquela coisa assim dogmática, fé cega, né? Eu não gosto muito da palavra acreditar, mas vamos lá. Mais de uma pessoa já disse que ainda que você não acreditasse na doutrina espírita, no mínimo você deveria aceitá-la, no mínimo ela é aceitável como boa hipótese, né, de trabalho, digamos assim, como boa teoria, porque ela realmente, do que tem no mercado, digamos assim, é o que há de mais completo, né? E eu concordo plenamente com essa visão. E ok, tem uma lógica, né, digamos, a doutrina, inclusive, ela dá uma razão de ser lógica e moral à reencarnação. Você encarne, reencarne, reencarne, reencarna, nesse plano e depois em outros melhores do que esse, e depois em outros melhores do que aquele outro, tantas vezes quantas sejam necessárias, até que, né, digamos, né, você vai destilar e tridestilar e redestilar até a quintessência moral do seu espírito finalmente ser obtida. E essa seria a lógica da reencarnação. Mas, uma coisa boa, né? Você pode subir, pode estacionar, mas você não pode descer. Né? O progresso, só há progresso. Progresso, conquistas uma vez alcançadas não são perdidas. Também é algo muito reconfortante. Né? Então, perfeito. Entendi. Aceitei. Mas vamos lá. Se há necessidade de, né? E veja, a Terra é um planeta de provas e expiações. Ainda temos mundos inferiores. Né? Possivelmente viemos de lá, inclusive, né? Já estamos aqui na segunda série, né? Do ensino médio, né? Quer dizer, já melhoramos um pouco. Mas veja, se há mundos inferiores, no sentido de planos, né? Mais inferiores do que a Terra, e se há outros planetas como a Terra, que são de provas e expiações, etc. É porque tem muitos espíritos para encarnar nesses mundos ainda, né? De baixa evolução, para poderem chegar mais longe, etc. Perfeito, compreendi. Né? Mas veja, e está lá no Livro dos Espíritos, não vou lembrar as perguntas, eu nunca decoro isso, mas enfim, é perguntado, né, em mais de uma pergunta até eu acho, e tudo somado é o seguinte: os espíritos são criados sempre por Deus, Deus nunca parou de criá-los, e eles são criados simples e ignorantes, digamos assim, né? Simples, né? Não são nem bons nem maus, né?
meio que neutros, digamos assim, se é que se pode usar a palavra, e tal. Perfeito, entendi. Mas é que tá, se você tem aí bilhões, né, porque só encarnados aqui atualmente somos 8 bilhões, né? Fora aqueles que já encarnaram aqui e não voltaram, não estão aqui encarnados de novo, quer dizer, são vários bilhões, dezenas, talvez centenas de bilhões de espíritos, né? Falando só da Terra, né? Bem entendido. Tem outros mundos habitados que tiveram que encarnar em mundos inferiores ou de provas e expiações, como é o nosso, para poder depurar e melhorar e evoluir e tal, etc. Perfeito. Mas aí que está a questão, quer dizer, ao menos lá no comecinho, a degradação, a queda moral era possível, porque senão o indivíduo saía de espírito simples, né, meio que ignorantão, né, criado ali de boa, né, inexperiente, meio bobão, e evoluindo e subindo na escala, digamos assim, até se tornar um espírito culto, né, amadurecido, generoso, etc. e tal. Mas se você tem que começar lá do fundo do poço, né, espírito mau, intrigante, que talvez encarnações anteriores matou pessoas, roubou, fez o diabo, agora está aqui levando essa vidinha de classe média, né, virou professor universitário, né, não sei o que tem, né, e talvez nas próximas encarnações já mais para frente. Bom, mas então, em algum momento, você lá, muito atrás, sabe Deus quando, né? Milhares de anos atrás, não sei, enfim, deixou de ser esse espírito puro e ignorantão, né? E teve uma queda lá para o fundo do poço, e do qual você está tentando sair, talvez há milênios, e vai sair algum dia, segundo a doutrina. Né? Nem que demore muito, mas você chega lá. Né? Então, a questão que eu coloco é a seguinte, quer dizer, é uma coisa estatística, quer dizer, digamos, né? É como um cara ou coroa, né? Claro, não é um experimento ou dois. Se você jogar milhares de vezes uma moedinha, né? Metade das vezes vai dar cara, metade das vezes vai dar coroa. Isso é o que diz a estatística. Né? Mas como é esse negócio? Os espíritos são criados todos puros, ignorantões, né? Meio Forrest Gump, assim, né? Tal, né? Bom, mas era para ir dali para cima, então. Agora, você tem que encarnar em mundos inferiores e na Terra para evoluir. Né? E se nessa própria encarnação tem gente por aí fazendo coisa que até o diabo duvida, né? São espíritos inferiores, não há dúvida. Né? Não há dúvida. Então, em algum momento, eles passaram dessa coisa de espírito, né? Ignorantão para um outro, quer dizer. Mas como é que é isso? É isso, né? Parece que o mal tem o seu fascínio também. E tem aquela história, não, o espírito ele não tem um livre-arbítrio, né? Etc. e tal. Mas por alguma razão parece que estatisticamente, eu não posso dizer que é metade, ou se é mais da metade, ou se é quase todo mundo. Né? Mas um número não desprezível de espíritos escolhe a ladeira abaixo ali quando chega a hora do livre-arbítrio. E então, pelo menos no momento, houve um descenso. Você passou de espírito ignorantão e foi lá para o fundo do poço, passando os croques. Né? E aí depois, tudo bem, começou a lógica que todo progresso, né, só há progresso, dali é para cima. Né? Em algum momento você chegou ao fundo do seu poço e a partir dali é para cima. Entendi. Mas você já leu alguma coisa ou tem alguma perplexidade com relação a isso? Quer dizer, o que lá no começo, né? Quando o espírito era ignorantão, né? Assim e tal, meu bobão, meu Forrest Gump, mas em algum momento ele foi atraído para o mal. Ok. E aí, o que levou a isso? Como é que é esse negócio? Tranquilo. Eu acho que você falou inicialmente aí da questão 115 do livro dos Espíritos. Não lembro. Em que Kardec vai perguntar a respeito disso e a espiritualidade maior vai dizer que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? E numa outra questão, na questão 120, aí Kardec vai indagar se todos os espíritos, se eles passam pela linha, né, do mal, da fieira do mal para... nem todos, eu lembro disso, nem todos. Isso, é uma negação da mais ali para cima. Né? Mas pelo menos para os que passam, e infelizmente parece que estamos entre esses, né? Já que estamos na Terra, perfeito? Então, em algum momento, a gente passou de espírito simples e ignorante e pegou a ladeira abaixo ali. Então, pois é. Aí os espíritos falam que nem todos passam pela feira do mal, mas mais da ignorância, né? Então, quando Kardec pergunta na questão 115 se Deus criou os espíritos por natureza bons e maus, a resposta é não. Todos tivemos a mesma ordem das coisas. Fomos criados simples e ignorantes. Agora, à medida que a gente vai desenvolvendo, como você falou, o nosso livre-arbítrio, a gente vai tendo maior facilidade ou maior possibilidade de escolhas.
da mesma maneira como a gente educando os nossos filhos, à medida que eles vão apresentando maior discernimento, a gente vai dando uma liberdade de ação também maior. Então, nos mundos inferiores, aqueles mundos em que a inteligência ainda não está muito desenvolvida, a gente responde mais pelo instinto, né? Podemos imaginar um período das cavernas, alguma coisa do tipo, a gente pode cometer absurdos, a gente pode cometer falhas morais, porque a nossa moral não está desenvolvida, como as crianças também podem cometer alguns deslizes, também são perdoados por tal. Aí, eu acho interessante a moral espírita, porque não há um relativismo com relação à natureza do ato. O mal é sempre o mal. Há um relativismo por parte da pena. Quer dizer, é um atenuante, há um agravante, dependendo de quem praticou aquele mal. Uma pessoa que não tem o discernimento e comete um assassinato, um selvagem, por exemplo, e um civilizado, são expressões utilizadas no livro do Espírito por Kardec, aquele que tem maior capacidade de discernir tem também uma culpabilidade maior diante das leis. O que a gente aprende a partir da leitura de Kardec é que nem todos os espíritos fazem as piores escolhas. Então, aqueles que fazem as piores escolhas se demoram mais no mundo de provas e expiações devido às suas expiações que são necessárias. Outros, no mundo de prova e expiação, eles podem passar só por provações para poder fundamentar maior aquele aprendizado e desenvolver hábitos que sejam sadios. Então, o caminho da expiação, ele é um caminho de escolhas, um caminho de possibilidades. Né? Essa fatalidade da expiação depende da maneira como eu escolho. Nós poderíamos ter feito escolhas mais excelentes, inclusive na nossa vida material hoje. Eu, muitas vezes, me disse, meu Deus do céu, se eu soubesse do que eu sei hoje, há uns tempos atrás, eu não deveria ter feito tantas coisas, né? Inclusive a música de Caetano Veloso, né? Os olhos da cobra é verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quer dizer, se a gente soubesse de determinadas cores do passado, a gente teria feito escolhas mais proveitosas, mais coerentes, etc. Mas aí cai naquela coisa, né? Se eu soubesse que havia o buraco, eu não teria tropeçado. Mas se eu não tivesse tropeçado, eu não saberia que há o buraco. Mas é possível a gente aprender pelas experiências alheias, daí a inteligência... É melhor, dói menos. Então, se a gente pudesse, né, aprender ou aceitar a aprendizagem de experiências alheias, né, a gente já faz isso, né? A gente já faz isso. Agora mesmo na pandemia, pela experiência de pessoas que foram contaminadas, muitos deixaram de fazer o que estavam fazendo. Né? Então, é possível a gente aprender a partir da dor e da experiência do outro. Né? O outro nos serve não só de exemplo, mas de aviso também. E nisso a inteligência vem como um auxiliar no processo de escolha. Então, eu entendo essa lógica espírita e admiro demais o princípio evolucionista que ela nos ensina, né? Simples e ignorantes, a questão dos reinos, o desenvolvimento de habilidades por reino, até chegar no reino nominal, e aí a inteligência seguir avante além do instinto. Né? E depois aí a inteligência vai servir como elemento de progresso moral também. E daí o progresso intelectual, ele vir antes, né? Anteceder ao progresso moral, porque a inteligência vai nos ajudar no discernimento do certo e do errado. Né? Perfeito. Não, estava olhando o livro aqui, eu só achava uma outra coisa, mas deixa lá. Uma outra inquietação que eu tenho é o seguinte, aí vou usar, digamos, o meu pensar e o meu sentir, né? Nesse tema aí de suicídio, digamos, a visão espírita do suicídio. Então, vamos lá. Ok, você tem mais de uma obra, e, sobretudo, está lá colocado no Diário, é Diário de um Suicida mesmo, eu sempre confundo, mas é Diário mesmo. Não, ou você que disse Diário, e depois eu disse Memórias, outra coisa. Memórias, pronto. É porque tem um outro livro que é Diário, eu confundi, mas o dela é Memórias. Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, não é isso? Isso, Memórias. Perfeito. Memória de Suicida, exato.
Mas, enfim, a tônica, né, na doutrina é a seguinte: olha, digamos, talvez um atentado maior até, ou pelo menos um dos maiores que se pode fazer, é tirar a própria vida, digamos, né? E por isso, então, né, não apenas o Espiritismo é contra o aborto, visão com a qual concordo, claro, mas também contra a eutanásia, talvez até contra a ortotanásia também, enfim, né? Essa coisa de abreviar a vida aí, seja assim um assado, não. E cidadão conscientemente, inclusive, né? Se ele tiver possuído, digamos, né? Se ele estiver enlouquecido, né? No próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá, que me foge agora qual é o número, mas que os Espíritos respondem que, olha, né? Nesse caso aí, não, né? O cidadão não estava dentro da sua razão, né? Não estava possuidor das suas faculdades, digamos assim. Mas, tirando essa questão da loucura, né? O indivíduo suicidou-se, pronto. Aí tem o famoso Vale dos Suicidas, que é uma visão muito barra pesada, assim, de um purgatório, né? Para ter uma analogia aí, né, com o catolicismo, né, com a visão católica ali, meio que medieval e tal. E o cidadão vai viver ali, não sei o quê. E é claro, como tudo vai para adiante, né, como a evolução existe, um dia ele vai conseguir, né, sair dali. Talvez fique alguma sequela no seu perispírito, de forma tal que na próxima encarnação, inclusive, essa sequela, né, esse dano causado ao seu perispírito, se reflita, né, em alguma má formação, em alguma coisa, né, diferente lá no seu corpo, etc. e tal. Mas ficando só com o aspecto moral, digamos, né, o mal do mal, o dano do dano, o imperdoável do imperdoável. Tanto é que o cidadão suicidou-se, amigo, não tem nosso lar para você, não. É de Vale dos Suicidas para baixo. Né? Se segura aí, porque para você o negócio não vai ser fácil, não. É por aí, né? Com perdão da singeleza da linguagem. Né? Mas é uma coisa com a qual não consigo concordar, porque é o seguinte, veja, ok, o indivíduo fez uma coisa que não devia, né? Digamos assim. Mas muitas vezes o indivíduo é levado a isso, digamos, até o cidadão, né? Roubou a sua empresa, ninguém sabia, um belo dia aquilo veio à tona, etc. e tal, não só pelo medo de ser preso, coisa assim, mas pelo aspecto moral mesmo da coisa. Né? Os amigos souberam, a família soube, né? Sobretudo em certos países aí de cultura oriental, etc. A vergonha do indivíduo é tamanha, né? Quando aquilo vem a público, ele termina se matando. Não tanto pelo medo de ser preso, pelo que ele vai sofrer, né, etc. e tal, não é pela vergonha mesmo. Né? Então, digamos, é um resquício, muitas vezes, até de moral, né, do indivíduo, que o leva a. E a doutrina pega né, digamos, a benevolência, a compreensão, o perdão, o acolhimento, né? Isso faz parte. Aí, como o indivíduo praticou esse ato extremo, não contra outras, mas contra si próprio, e muitas vezes movido até por um resquício moral dentro de si, né? Não necessariamente, né, por uma coisa ruim, até por um instinto bom, digamos assim, que sobrara dentro dele, né? Ele cai em si, né? E a vergonha é tamanha que ele não suporta aquilo, né? Mas aí com os suicidas não tem jeito, rapaz. Se você matou 20 pessoas e tal, a coisa ainda é menos mal que se você se suicidar, quer dizer. Eu não consigo entender isso dentro da própria lógica da doutrina, digamos, não só o meu sentir e o meu pensar, né? Quem te diz, eu penso dessa forma, mas para mim não é bem isso. Você sente as coisas de uma certa forma. Quando tem que falar, quando tem que traduzir aquilo para outrem, né, você tem que botar em palavras, você tem que dar coerência àquilo e você transforma o que é um sentir num pensar. Né? Então, não vou dizer que eu penso assim, na verdade, eu sinto assim. E aí, tendo que falar aqui para você e para alguém mais, né, que vai nos ouvir amanhã ou depois, eu tenho que tentar explicar as coisas de uma maneira que seja inteligível. Mas, digamos, um dos pontos, né, basilares, digamos assim, da doutrina que eu não traguei bem, não intuí, não consigo enxergar, digamos, essa implacabilidade, né, com que a doutrina trata o espiritismo. Nesse sentido, estava tentando localizar aqui, mas como é agora, como eu quero agora, eu acho que eu não vou achar. Né? É aquela coisa. Quando você quer, você não encontra. Mas há, num dos livros aqui do Bozano, acho que é justamente na Crise da Morte, eu não vou me lembrar a página aqui, um relato do indivíduo, né, que suicidou-se, etc. e tal. E o relato que ele traz, através da médium e tal, né, enfim, é o compilado pelo Bozano, não é que ele tenha feito uma sessão e obtido ali, mas enfim, o relato que ele dá não é isso, não. Ele não foi lá para um vale dos suicidas, sofreu, feito um condenado. Tal, quer dizer. Então, duas coisas. Uma,
essa é uma questão que, para mim, eu não consigo intuir, eu não consigo aceitar isso muito bem, muito embora, digamos, né, o entendimento assente aí na doutrina seja esse, né? Suicidou-se, lascou-se, né, digamos assim. E há, embora esparsamente, né, mas você encontra aí relatos, vamos tomar como confiáveis, né, foram compilados e tal, não sei o quê, selecionados entre outros tantos, mas há relatos de pessoas que morreram, né, pelo suicídio e dizem que não foi bem assim não e tal, quer dizer. Como é que você vê essa questão aí? Suicídio versus espiritismo, bem entendido essa questão, né? Porque Sim. essa visão assim, implacável, né? Olha, você suicidou-se, amigo, né? Se você matar umas 30 pessoas e depois morrer, você ainda vai se ferrar menos do que se você se suicidar, quer dizer. É uma coisa que não parece fazer muito sentido, né? Ok. Não parece muito sentido. Como é que você enxerga essa questão? Doutrina, precede da doutrina versus suicídio. Como é que você enxerga isso? Ok. Eu confesso que, para mim, isso não está equacionado bem, não. É uma divergência que eu tenho. Não consigo enxergar como possa ser exatamente assim. Mas, enfim, com a palavra contigo. Beleza. A gente tem um tópico lá no livro dos Espíritos que vai tratar justamente do desgosto da vida e do suicídio, lá pela 943, por aí assim. Aí tem uma questão lá que Kardec vai perguntar a seguinte: tem um homem o direito de dispor, né, da sua vida? A resposta da espiritualidade é não, de forma nenhuma. Só quem tem esse direito mesmo é Deus, né? E o suicídio seria o suicídio voluntário seria uma transcrição, uma transgressão, desculpa, a respeito, né, dessa lei. E aí na questão 944 seguinte, né? Aí ele pergunta, e vem cá, mas a questão do voluntário aí, o suicídio, nem o suicídio não é voluntário? A resposta é não. Um louco que se mata não sabe o que está fazendo. Então, quer dizer... Não, seria uma exceção, digamos assim, né? Então, quer dizer, eu trouxe isso para mostrar para a gente que não existem duas mortes iguais. As consequências também não vão ser as mesmas, porque cada um tem seu histórico. Né? Então, nem todos vão para o vale dos suicidas. A gente sabe de espíritos suicidas que são colocados em ambiente doméstico, inclusive para que as emanações adoeçam os familiares. Então, é uma estratégia, inclusive, da espiritualidade inferior. A gente vai encontrar isso na literatura espírita atual também. Agora, com relação à argumentação que você traz, buscando uma justificativa, uma atenuação para as consequências ali do delito, né? Aí, pelo menos no meu entendimento, quando você coloca assim, olha, um resquício de moral, que podia ser uma coisa boa, mas na verdade o que você está chamando de moral nada mais é do que um orgulho. E a doutrina espírita é a argumentação mais forte, o sistema filosófico mais forte que a gente tem para nos auxiliar a desmontar, a desbancar o orgulho e o egoísmo que a gente impetrou em nossa alma há um tempão atrás. Inclusive, hoje, nós somos vítimas sociais do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, se a pessoa não tivesse orgulho nenhum, ela ia encarar, errei, realmente, eu fiz isso, eu corrompi, ou me permiti fraudes, etc. Mas agora eu vou encarar as consequências. Aí é moral. Aí ele está assumindo uma postura moral. Errei, reconheço e vou pagar. Eu fui descoberto, eu realmente errei, mas não quero errar mais. Outro dia no jornal, eu acho que foi um Fantástico, eu vi uma reportagem a respeito aí de um esquema de comércio de remédios, farmácias, que para driblar o imposto faz uma movimentação entre os estados, onde é menor e tal, e fica sem pagar os impostos devidos, e com isso o lucro do imposto mantém uma determinada quadrilha. Lembro de um senhor que no Fantástico ele disse, eu realmente fiz isso, lamento muito, minha família, não era isso que eu queria passar para os meus filhos, para a minha família, mas eu realmente fiz. Eu fiquei feliz de ver a capacidade daquele homem ali, de, diante daquele problema, assumir a sua culpa e, a partir desse fato, restabelecer um equilíbrio, inclusive consciencial, e não uma fuga na morte, né? Como a gente vai ver, por exemplo, lá no Memórias do Suicídio, o caso de alguém que está em falência, não quer falar para a família,
para não causar um impacto, e ele prefere as portas do suicídio a enfrentar uma dificuldade financeira ao lado da família. Resultado, quando ele tem condições mais ou menos para ver as consequências do delito dele, ele vai ver a filha prostituída pela mãe, que queria manter o luxo, ele vai ver o filho já preso, quer dizer, consequência dos atos dele, né? E aí eu também confesso para você que uma das dificuldades que eu tive era com relação à questão do suicídio, é que eu achava que cometer um delito com o outro seria mais grave que cometer um delito comigo mesmo. Mas quando a gente vai analisar a lógica, por exemplo, que a doutrina espírita traz para a gente vai ver que o suicídio é uma negação absoluta de tudo, do bem, de Deus. Eu posso matar o outro ainda achando que sou bom, etc., qualquer coisa, mas retirar a própria vida, eu acho que é a maior negação de Deus que a gente pode admitir. É fugir às possibilidades de crescimento e de melhora. E a recepção do lado de lá acontece da mesma forma, ninguém é esquecido. Então, acho que a doutrina espírita, melhor que as outras formas de pensar o suicídio, apresenta para a gente uma possibilidade muito mais amorosa de assistência, de entendimento, inclusive com a informação de Ivone, Dona Ivone, de que quem cuida dos suicidas do lado de lá, nada mais do que a mãe de Jesus, Nossa Senhora, que o amor tão demasiado, ela que adota os espíritos suicidas, né, para auxiliar no processo aí de refazimento moral, né? Mas eu não creio que a explicação, que a justificativa que você deu para as portas do suicídio seja uma questão de moral, não. É a negação da moral, é o orgulho mesmo, tá? É uma forma de ver, né? Uma forma de ver. E tudo bem, quer dizer, não necessariamente todo suicida vai parar num campo barra pesada, digamos assim, como tem atenuantes. Inclusive, essa questão que você falou, na 1944, lá, que a questão é que o louco que se mata não sabe o que faz, então significa dizer também que ou ele não é o único culpado daquilo. A gente vai ver na obra de André Luiz também ação e reação, né? Por causa de uma dívida agravada. Né? Eram duas irmãs, uma veio para resistir à tentação, à paixão que teria pelo noivo da irmã, porque numa vida passada ela se meteu no casamento dos dois e provocou ali um desentendimento muito grande, né? E aí agora ela vem para resistir, ela não consegue resistir, ela termina tomando o noivo da irmã, casando com ele, e a irmã comete suicídio. Quem é responsabilizado pelo suicídio da irmã quer dizer, não foi a suicida a responsável. Mas aí eu vou usar o seu argumento de ainda há pouco contra você. Eu acho que a irmã que se suicidou teve muito orgulho. Ela deveria ter aceito, olha, esse rapaz que eu amava, na verdade gostava mais da minha irmã, porque ela era mais bonita, mais inteligente. Não, tá coerente. É tanto que ela renasce com problemas, ela renasce com dificuldades. E agora, quem provocou o suicídio do outro, escândalos são necessários, mas a de quem provocá-lo, exatamente, ela vai colher o fruto depois. Então, não que aquela outra que cometeu o suicídio não vá ter perante as leis as dificuldades, mas ela tem uma reencarnação quase imediata, em processo que o texto traz. Eu não sei qual seria a denominação mais atual para o termo, mas ela nasce no processo de idiotia. Né? Quer dizer, colhendo os terríveis frutos do suicídio. Mas quem vai cuidar dela? A irmã, que a recebe agora na condição de filha. Então ela teve uma reencarnação quase que imediata, né? Ali. Não foi exatamente imediata, mas... Então, há os agravantes, há os atenuantes. Né? Mas as portas do suicídio, para mim, representam uma negação absoluta do bem, da vida e de Deus. Mas vamos lá, perfeito. Mas vamos lá. Eu até, na verdade, eu tenho aqui umas coisinhas mais que eu anotei, mas tudo não vai dar para hoje, né? Já lhe convido, quando você puder, para um outro momento como esse, se você se discussão, né? Estou adorando, estou aprendendo muito aqui. Eu vou mudar aqui o rumo, porque eu me lembrei de uma outra coisa que eu não incluí hoje, mas vou incluir.
Deixa eu fazer um preâmbulo aqui, espero não ser muito longo, né? Espero conseguir, né? É claro que quem estiver nos ouvindo também só vai conseguir tirar, espero que consiga, né? Eu acho que há como tirar proveito desse, né? Desse colóquio. Eu acho que o tema vai ser esse: coloque os espíritos. Pronto. O títulozinho para esse tipo de encontro, né? Coloque os espíritos. Pronto. Mas vamos lá. Alguém só vai conseguir tirar proveito, e acho muito como tirar proveito, se, é claro, tiver alguma leitura, alguma vivência ou conhecimento na área. Né? Mas vamos lá. E aí, então, espero me fazer entender para essa, né, possível audiência, que é o seguinte. Bom, números redondos, para ficar mais fácil o raciocínio, né? Você tem encarnados no planeta atualmente cerca de 8 bilhões de almas. Né? 8 bilhões. E seguindo aí os preceitos da doutrina, que estão lá no Livro dos Espíritos, em outros livros de Kardec, em outras obras e tal, estou fazendo um grande apanhado, né? Está disperso por aí, digamos assim. Ok, o objetivo geral da reencarnação é o aperfeiçoamento moral, progresso moral, perfeito. Mas aí entra aquela questão do chamado, acho que a terminologia que aparece nos livros realmente é essa, digamos, é um planejamento reencarnatório, por assim dizer. Você vai reencarnar em qual país? Junto de quem? Qual família? Vai ser preto, vai ser branco, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser feio, vai ser bonito, vai ser aleijado, vai ser rico, vai ser pobre, enfim, né? N variáveis. Né? E isso seria planejado no mundo espiritual. Né? Por exemplo, essa moça aí que provocou o suicídio da irmã, aí talvez na outra encarnação seja o contrário. A irmã vem no lugar que equivaleu ao dela e ela vem no lugar que equivaleu ao da irmã, para ela sentir na pele como é ruim, uma irmã roubar o amor da outra e não sei o que lá. Né? O cidadão nessa encarnação encarnou rico, mas aí abusou da sua riqueza, vivia numa esbórnia, humilhava os outros, achava que quem não tinha dinheiro um lixo. Na próxima ele vem pobre de maré desci, sofrido, feito um cachorro, que é para aprender que não é assim que se trata as pessoas, né? Venha ver aqui como é bom para o pobre, seu desgraçado. Né? A lógica, muitas vezes, que a gente vê na literatura, é essa. Né? Mas, veja, bom, algumas questões. Primeiro, para mim, isso é uma espécie de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E muito pior, porque a lei de talião original, digamos assim, em tese só estava restrita a esse mundo aqui. Né? Essa não. Se estende para as encarnações futuras, né? Para a encarnação ou encarnações futuras. Né? Se você não pagar na próxima, ainda tem a outra, né? Certo? Então, me parece uma lógica um pouco torta, digamos assim. Essa coisa, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Olho por olho, dente por dente. É a lei de talião estendida para várias encarnações, o que torna a coisa até mais terrível, né? De certo aspecto. Mas relacionado a isso, eu fico imaginando o seguinte, né? E depois eu teria outra questão mais profunda, até a gente fala depois, na sequência. Eu fico imaginando, relacionado a isso, o seguinte: você tem outra questão, como disse, fica para daqui a pouco. A logística disso. Né? Veja, atualmente nós temos lá, número redondo, 8 bilhões de almas aqui encarnadas. Eu encarnei numa família, você encarnou noutra, o fulano na outra. Talvez meu pai tenha sido meu filho numa outra encarnação, ou tenha sido um desafeto meu, talvez a minha irmã não sei o quê, e por aí vai. Né? É isso que está aí na literatura espírita. Para você gerenciar isso só para umas 10, 20, 30 pessoas, já ia ser um inferno. Né? Agora, imagina você gerenciar isso, né? Fazer essa grande tabela do Campeonato Brasileiro, né? Primeira, segunda e terceira divisões, para 8 bilhões de pessoas. E elas vão interagir entre si, inclusive. Normalmente as mais próximas umas das outras. Né? Não vou interagir com um cara lá da China que eu não conheço, nem nunca vi mais gordo. Mas, enfim, você entendeu, né? Quem é que cuida dessa complexidade? E aí a resposta que o Espírito vai dar, não, nós não sabemos, e diz Deus é que cuida disso, eu não sei o quê. Mas aí voltamos para aquela mesma situação do homem há milênios atrás. Por que cai um raio? Por que um corpo cai, mais pesado, cai quando eu o solto? Né? Por que o céu é azul? Não, porque Deus, que eu não sei o quê. Todas as explicações eram, né, buscadas como fruto da vontade divina e tal. A ciência evoluiu, não sei o quê. E hoje em dia já não se dá mais esse tipo de explicação para uma série de coisas. Né? Se um raio cair ali e queimar uma árvore e tal, ninguém vai dizer que foi a ira dos deuses ou de Deus. Perfeito? Já temos explicação para isso. Então, a questão que me fica é o seguinte: número um, muitas das explicações que estão aceitas na doutrina, ok, foram dadas por espíritos encarnados em relação a nós, superiores. Mas será que o que nós estamos vendo não é simplesmente uma reedição em outra esfera? Né? Dessa coisa, aquilo que eu não sei são os deuses, ou nesse caso foi Deus que fez e quis, número um. Número dois,
Aí, voltando à história do planejamento reencarnatório. Rapaz, você gerenciar essa logística aí para 8 bilhões de seres, né? Quem é que cuida disso? Quem é que escolhe isso? Deu para entender? Quer Sim. dizer, me parece uma coisa monumental demais. Não, são os espíritos superiores, mais superiores do que aqueles superiores que falaram com Kardec, que talvez cuidam disso, quer dizer, mas, na verdade não sabemos, quer dizer. E me parece uma coisa confusa demais, detalhista demais, para dizer que tem seres inteligentes por trás disso planejando. Né? Aí você vê casos terríveis na literatura policial, aqui no Brasil mesmo, né? Como aquela criança lá, um casal de lésbicas, uma inclusive era mãe do menino, torturavam o menino, maltratavam o menino, castraram o menino, e no fim das contas mataram, esquartejaram a criança e jogaram lá não sei onde. Felizmente foram descobertos, estão presos, foram condenados. Né? Mas é um espírito, e superior ainda por cima, hein? Um espírito ainda por cima superior. Planejou isso para aquele garoto? Esse era o planejamento reencarnatório dele? Morrer criança, passar meses sendo maltratado, tiraram o garoto da escola, castraram literalmente o menino, ele viveu assim durante um bom tempo, e no fim foi morto e esquartejado, quer dizer, Jesus, isso é o planejamento? Alguém e mais, espíritos superiores, planejaram isso, ou pior, vamos dizer, não foi ele que escolheu. Antes de reencarnar, ele disse que queria passar por isso, porque na outra encarnação ele fez isso com alguém, quer dizer, isso não me cai bem, eu não aceito bem isso. Dando aquela questão, divergências, né? Tá certo? Aquela história, sei lá, você é católico, mas não quer dizer que você tem que achar certo tudo que o Papa fala e tudo que ele decide. Né? Me sinto confortável rotulando a mim mesmo como espírita, sem nenhum problema. Mas não quer dizer que eu tenha certas, que eu não tenha certos questionamentos, insatisfações e incredulidades, por assim dizer. Né? Essa é uma delas. Custa-me acreditar na logística desse planejamento detalhado, que tem que ser detalhado, né? Para outro, só pegar só um momento, tá? 8 bilhões de almas e mais, né? Ou os próprios, ou com o concurso deles, ou com a anuência de espíritos superiores muito elevados. Por exemplo, alguém planejou isso, eu estou citando um caso, né? Tem, né? Horrores, muitos, né? Milhares, centenas de milhares. Alguém planejou isso para essa criança? Custa me acreditar. Custa me acreditar. Mas vá lá, com a palavra, você. Ok. Suas impressões sobre isso. Oi? Suas impressões sobre isso. Ok. Enxerga São questões realmente muito intrigantes e importantes para a gente, né? O que a gente sabe? Kardec que traz lá no segunda parte do Livro dos Espíritos, no item Escolha das Provas. Quando ele vai perguntar a espiritualidade, né? Se antes de começar uma nova existência, quer dizer, naquele intervalo entre as reencarnações, entre as encarnações, que nós chamamos de erraticidade, se o espírito escolhe ou se Deus lhe impõe as atribuições. E aí a espiritualidade vai falar que nós mesmos escolhemos o gênero das provas. Veja que são gêneros que a gente vai escolher, não exatamente aquela prova, né? Eu vou passar por uma dificuldade material, eu vou passar por uma dificuldade afetiva, etc., por uma doença. Então, são essas escolhas que nós fazemos, porque nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Nesse mesmo conjunto de perguntas lá no Livro dos Espíritos, e aí Kardec vai perguntar com relação às primeiras, né, reencarnações, quando o espírito não tem ainda condição de discernimento, quando ele está na condição ainda de simples ignorante, naquela coisa inicial, como é que ele faz para escolher? Aí a espiritualidade vai dizer que Deus, nesse caso, vai suprir a inexperiência do espírito e vai tratar como trata uma criancinha, vai dar condições para ele começar a trabalhar e a desenvolver ali o seu livre-arbítrio. Então, no planejamento reencarnatório, não está de maneira nenhuma colocada as dificuldades nessa ordem. Ninguém nasceu para matar ninguém, ninguém nasceu para esquartejar ninguém, ninguém nasceu também para ser esquartejado. A gente tem nas leis divinas elementos de reajuste, de punição, que não necessitam de outras pessoas. Por exemplo, na literatura espírita, a gente tem a narrativa de uma senhora que tinha sido dona de escravos,
batia as chicotadas e na reencarnação, na época dela, ela sofria um câncer que a dor era praticamente igual às chibatadas que ela provocava nos outros sem ter a necessidade nenhuma de receber as chibatadas, né? E com relação ao quantitativo, não seria a lei de Talião exatamente. Por que isso? A gente vê Elias ele, na narrativa bíblica, manda decapitar 400 sacerdotes de Baal. No entanto, ele reencarna com João Batista. Desculpa a intromissão, que eu acho bacana nesses profetas e coisas que tais, né, do Velho Testamento, é que a negada sentava o sarrafo, matava todo mundo, mas estava do lado de Deus, né? Nossa Senhora, imagina se não tivesse. Você vê que a representação que a gente faz, a importância de Jesus, né? Apresenta um Deus que não tem nada a ver com as paixões humanas. O Deus do Novo Testamento e do Velho não conversam entre si. São duas criaturas distintas. Então, pelo próprio Cristo, a gente sabe que João Batista é a reencarnação de Elias, e Elias morreu decapitado, ou João Batista morreu decapitado uma única vez, a misericórdia divina. Inclusive, não tem que haver igualdade, né, da pena com o crime, de maneira nenhuma. Né? Às vezes, a nossa consciência que nos pede. A gente tem um outro espírito que relata que numa época passada ele teria provocado a morte de alguém no carro e tal, por acidente, tirando alguma peça do eixo lá de uma carruagem, e a carruagem virou e provocou a morte. Ele não teria que passar por isso, mas ele pede uma morte semelhante, até por uma questão consciencial, faz parte do livre-arbítrio. Então, para a gente reencarnar, realmente é uma coisa um tanto complicada, mas a gente tem reencarnações que são reencarnações, digamos assim, naturais. Não tem tanto planejamento, tanta coisa deliberada, porque está no início daquele processo. É quase como a germinação da semente, é um processo natural que está acontecendo ali. Ocorre por leis que são leis naturais. Agora, outras reencarnações, aí, à medida que o espírito já vai desenvolvendo seu livre-arbítrio e tudo mais, o planejamento reencarnatório vai ser detalhado, porque agora ele necessita direcionar a experiência na carne para o desenvolvimento de determinadas habilidades. Então, se ele quer desenvolver um conjunto de habilidades, ele escolhe se vai nascer com a polaridade masculina, com a polaridade feminina, nessas condições sociais, quais são as melhores condições para que ele desenvolva determinadas habilidades. Da mesma maneira de você, na condição de professor, sabendo que seu aluno tem uma necessidade maior de aprender determinados princípios de laboratório, você recomenda para ele logo uma bateria de experimento, depois uma bateria do experimento, e você fica cuidando da formação ali daquele aluno. Então, nós escolhemos as nossas provas, agora acontece que não temos, durante o processo de experiência daquelas provas ali, uma elevação moral capaz de resistir a determinadas quedas e tentações. Então, por exemplo, se uma pessoa foi responsável pelo estupro numa vida passada de alguém e ele reencarna, ele não precisa ser estuprado para isso, de maneira nenhuma. Ou se ele foi assassino, ele não precisa ser de maneira nenhuma assassinado. Agora, se ele vem com a culpa, se ele vem, digamos assim, num campo vibracional próprio daquilo, se ele não se liberou, se ele não se distanciou, se ele não mudou de postura diante da vida, ele costuma atrair experiências semelhantes. Quer dizer, ele está em grau menor, digamos assim, aquilo mesmo que se dá quando o espírito se desencarna ou quando ele se desvencilha do corpo parcialmente pelo sono. Quer dizer, o cidadão vai em busca daquilo com que é afim, né? Exatamente. E aí, quem procura, acha, né? Exatamente. Então, como é um mundo de expiações e de provas, meu amigo, aqui há seduções de toda sorte. Agora, como disse o Espírito no Evangelho diz que tem gente que reencarna com aquela coisa, o cidadão vem podre de rico para sentir as tentações da fortuna.
Lastimavelmente, eu vi essa tentação, lastimavelmente, não sei porquê. Deve ter sido eu que escolhi. Não, aí isso, inclusive é uma questão que é analisada por Kardec, né? Por que a grande maioria da gente escolhe experiências que são experiências difíceis, nascer entre gente de má vida, por exemplo, ou pedir uma condição de experiência que seja no campo ali da pobreza demais e tal. A espiritualidade vai dizer que a maneira como nós escolhemos lá é diferente da maneira como nós encaramos a vida aqui, que para atingir aquela aprendizagem, para atingir aquela perfeição relativa, aí a gente tem que trabalhar muito, e essas condições permitem, né, que a gente trabalhe mais do que nascendo no mundo de ociosidade. Inclusive, é também do Livro dos Espíritos, como causa de suicídio, a ociosidade, a falta de trabalho, a falta do que fazer. Né? Tá muito claro, principalmente naqueles países nórdicos lá, Suécia, não sei o quê, né? Parece que o número. Há anos atrás surgiram estudos, muitos suicídios, porque as pessoas estavam desmotivadas na sua vida, né? Era tão bom, tão fácil, tão certo, tão perfeito que. Ele provoca isso mesmo, né? Agora, como manejar isso tudo? Daí a gente ter espíritos trabalhadores, né, e superiores que têm essa capacidade de fazer isso. Nós temos uma família espiritual, nós temos um endereço no plano espiritual, nós não estamos abandonados e nem viemos para cá por acaso, simplesmente não. Então, nós temos o endereço, para onde a gente vai retornar também, né, e lá continuar o nosso processo de formação. Dependendo de uma experiência pior ou outra, a gente pode passar um tempinho numa zona até a nossa consciência se alargar um pouco mais, mas nós temos familiares, seremos resgatados, conduzidos a nossos ambientes espirituais para continuar o nosso processo de formação. Agora, se você acha difícil lidar com o planejamento reencarnatório de 8 bilhões de pessoas, Emmanuel traz uma informação para a gente que existem mais de 20 bilhões de almas em torno do planeta Terra. Essa escola aqui comporta muito mais. A população de desencarnados é bem maior do que a população de encarnados. E a espiritualidade da coisa é grande, né? Deixa mais ou menos 3-1, 4-1 para conseguir uma vaga para encarnar, né? Daí você pode imaginar o seguinte, olha, vamos ver o que o Espiritismo diz a respeito de Jesus, né? Coloca para a gente como espírito puro, nosso modelo e guia. Então, olha, se é difícil você ser gestor de uma universidade, de uma cidade, de um estado, de um país que fala uma única língua, imagina você ser o gestor de um planeta que tem culturas diferentes, dialetos diferentes, que tem, né, uma geografia totalmente diferenciada. Então, esse espírito, ele tem que conhecer essa diversidade toda de um planeta. Agora, imagina aquele que é responsável por uma galáxia. Aí, imagina agora Deus, que não são só humanos, mas todas as formas de vida. Né? Então, quer dizer, a vida ela vai se mostrando de uma forma cada vez mais complexa e a gente tem uma pequena ideia da capacidade de espíritos superiores. Né? Imagina de um espírito crístico e puro. Então, considera, cada caso é considerado com muita atenção e com muito carinho. Na obra de André Luiz, que você se referiu no início, a gente tem noção das fichas reencarnatórias, dos mapas orgânicos, mapas, inclusive, mostrando todos os detalhes do corpo físico. Em Missionários da Luz, a gente vê o caso de uma senhora pedindo, ela tem méritos para nascer com o corpo perfeito, mas ela pede uma deficiência na tireoide para que o corpo dela não seja bonito o suficiente de despertar paixões nas pessoas, que ela quer um trânsito mais tranquilo, mais suave. Do ponto de vista material, quem não queria ter um corpo perfeito, bonito, quem não gostaria de atrair olhares, quem não gostaria de ter liberdades de escolhas com relação a parceiro e a parceira, mas na vida espiritual, o critério é outro. A gente vê alguém pedindo
para reencarnar preocupado com o problema que vai ter na perna, etc. E no caso da reencarnação de Segismundo, a gente vê a ação minuciosa, detalhada, carinhosa da espiritualidade para promover a reencarnação de um espírito. Não sei se você lembra lá em Missionários da Luz, mas houve um triângulo amoroso, o espírito tem que reencarnar e o marido não está aceitando mais. Então, aí, por que não empurra a reencarnação mesmo sem o cara aceitar? Porque o pensamento dele ia provocar perturbações no estágio, né, de gestação da esposa. Então, a espiritualidade trabalha primeiro o clima, para receber aquele espírito ali. Trabalhou o clima? Trabalhou. Então, tem condições agora de pensamentos vibratórios para permanecer com o vínculo do espírito lá no útero materno. Né? E o corpo é escolhido, é trabalhado para que ele tenha exatamente o corpo que necessita. Às vezes a gente olha para o espelho e diz assim, poxa, mas não gosto do meu corpo. Mas o corpo que a gente tem é o melhor corpo, é o perfeito para as experiências encarnatórias que a gente necessita. Às vezes a gente gostaria de ter um outro corpo, né? Mas esse é que é o ideal para a realização das nossas necessidades, do nosso progresso. Né? Cícero, perfeito. Cícero, na verdade, teria umas coisas mais para perguntar, ou, digamos, para a gente colocar nesse bate-papo, né, nesse colóquio, mas não vai dar tempo, digamos, né? Eu pretendia, não por mim necessariamente, mas também por você, etc., e também para, como isso vai virar um vídeo, que não fique um vídeo, né, longo demais. A ideia é encerrar aí às 17h30, qualquer coisa assim. Então, eu vou, digamos, minha última colocação aqui, né, minha última perplexidade, minha última dúvida, minha última inquietação, digamos assim, de hoje, já lhe convidando para a gente combinar aí, de WhatsApp, tá, um outro momento, um outro dia, horário que ele seja, né, conveniente, para a gente fazer um outro desse, tá certo? Um outro colóquio, né, um segundo, pode haver um terceiro, pode haver, né? Se de repente a gente conseguir, com o passar do tempo, agregar, né, uma terceira, uma quarta pessoa, pessoas, né? Também não haveria qualquer problema, quer dizer, né? Mas, enfim, acho que deu para entender o espírito da coisa, né? Do encontro, né? Do encontro. E me parece importante, e sem querer, né, digamos, sem querer parecer petulante, né, sem cair lá no pecado do orgulho, ou talvez caindo, né? Digamos, são coisas que, né, eu não vou dizer que fiz isso exaustivamente, porque eu não fiz, até porque não dá tempo, não dá uma série de coisas, mas hoje em dia, com a facilidade da internet, você encontra muita coisa gravada, né, de passado recente, de passado distante, né? Você pode assistir e reassistir muita coisa, encontros, palestras, isso, aquilo outro, muito que a gente conversou aqui, que me parece muito interessante, pode ser muito proveitoso, né, para quem vier assistir, eu não vejo em outros momentos, em outros locais, com outras pessoas. Né? Então, eu diria que a pretensão, né, do nosso pequeno encontro aqui, que espero se repita mais vezes, é a gente discutir coisas que são importantes, a meu ver, acredito que a seu ver também, e que, digamos, que não estão aí no mercado. Né? No bom sentido, digamos, são curiosidades que você já teve, ou talvez devesse ter tido, mas nunca teve a quem perguntar, né? E não que a gente vá dar respostas propriamente, mas pelo menos tocaremos no assunto. Né? Sim. Tocaremos no assunto. Né? A questão é ficar sempre naquela coisa, né? Não, que não sei o quê, e sofrer é bom, e sofrer é muito bom, mas vou fechar com esse até. Eu ia fazer um outro aqui, mas como a gente já fez um mais ou menos profundo, tinha uma questão profunda que diz respeito a essa nossa última fala aqui, ou as duas últimas, mas aí ia ficar um pouco longo, vamos deixar para outra. Eu vou pegar uma mais leve agora, certo? Que é o seguinte, uma coisa que me aborrece também, e me aborrece realmente, é o seguinte, e acho difícil alguém que não teve contato com a doutrina, que vai assistir aí, né, palestras, programas, né, de instituições diversas, está gravado aí na internet, tem um monte de coisa, muita coisa boa, muita gente boa, né? E outras não tão boas, talvez, também. Mas, assim, a sensação que fica, para mim, e acho que fica, né, para eu que estudo a coisa e tal, né, tal, para quem vem de fora e está adentrando, talvez mais ainda, que é a seguinte, é uma coisa que me aborrece, né? Em muitos momentos, parece que o Espiritismo faz uma espécie de apologia do sofrimento. É como se dissesse assim, olha, sofrer é bom, sofrer é muito bom, sofrer é bom demais,
E quanto mais calado você sofrer o atroz sofrimento, melhor ainda. Se você sofrer feito um condenado, todo tipo de injustiça, miséria, sofrimento físico, moral, injustiças, o diabo, e não der um pio, e achar que aquilo é bom pra caramba, se você se comportar de um jeito aí de dar inveja a Jó, aí você é o cara. Né? E eu não engulo essa, com todo perdão. Né, Clay? No processo, não, lá na escolha da hora de reencarnar, o cara escolheu certas provas, porque ele sabe que tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, uma analogia um pouco grosseira, talvez, né? Se eu sei que a minha deficiência é em história, então eu vou cursar lá uma disciplina de história. Em cálculo eu já estou bem, então deixa quieto, eu vou cursar a história ali, que é meu ponto fraco, sei lá. Né? Na hora de reencarnar, o espírito também pode dar o seu palpite, né? E fazer suas escolhas, e estando lá de lá e possuindo talvez um discernimento um pouco maior do que tinha quando encarnado, ele vai escolher um caminho que lhe seja mais apropriado. Mas seja lá como for, a questão que eu quero colocar é o seguinte, né? Ok, de repente o caminho que o cidadão escolheu o conduz, o caminho que ele escolheu lá atrás, né, quando ia reencarnar, e também as escolhas que ele fez depois de já estar encarnado, né, e tal, o conduz em uma direção em que ele termina sofrendo, verdade? Pode acontecer, claro. Né? Mas a questão é, sofrer é circunstância, sofrer é contingência, é consequência até das suas próprias escolhas e opções, perfeito. Mas é circunstância, é contingência. E sofrer traz benefício, você aprende, com certeza, etc. Mas sofrer é circunstância, é contingência. Sofrer não é destino. Né? Pode ser destino. Como assim? Parece título de novela mexicana, né? Seu destino é sofrer. Quer dizer, não, o destino não é sofrer. Meu destino é ser feliz. Né? Eu posso até sofrer, talvez por escolhas equivocadas que eu mesmo fiz, nem para poder culpar os outros. Mas sofrer é circunstância, é contingência. Mas parece que a encarnação só foi boa se o cidadão sofrer feito um condenado. E quanto mais sofreu calado, aí então é o cara. Pronto. Se ele for uma espécie de versão moderna de Jó, né? Deus tudo lhe tirou, quase tudo, e ele ficou lá de boa. Nossa, esse cara né? É o espírita perfeito, é o protótipo do espírito. Pronto, né? Candidato a santo. Na próxima eleição, aí é você, meu amigo. Quer dizer, pronto, é uma das coisas que eu não engulo, não aceito bem na doutrina, essa fixação freudiana, né, pelo sofrimento. Não, não é isso. Você aprende sofrendo, é verdade, mas também aprende com as coisas boas. Aprende com o seu próprio sofrimento, mas aprende espiando o sofrimento. Espiando, né, olhando, vendo o sofrimento alheio também, quer dizer. Eu não entendo essa quase fixação freudiana, sei lá o quê, no sofrimento. Eu acho isso uma coisa horrorosa, quer dizer, não concordo com isso, não aceito isso como sendo, olha, né? Quase como se fosse um pilar do espiritismo. Não? É através do sofrimento. Isso aqui é um planeta de prova e expiação, então você tem que vir para cá para sofrer mesmo, desgraçado, né? E quanto mais você sofrer, melhor, quer dizer, não aceito, não concordo. Mas vai lá, sua visão sobre isso. É uma questão muito importante, né? No meu entendimento, a doutrina espírita ela não faz de forma nenhuma uma apologia ao sofrimento. Pelo contrário, eu acho que a doutrina espírita nos esclarece que esse sofrimento ele é opcional. Agora, e tem a chave para a gente entender a bem-aventurança do Cristo, onde ele fala que bem-aventurados os aflitos. É Jó mesmo, né? O personagem bíblico lá que sofre para danar e tal, no Velho Testamento é Jó mesmo. Ele... Geralmente eu troco às vezes o nome. Perfeito. Isso. Então, antigamente, quando a gente não tinha uma leitura espírita, a chave do entendimento das bem-aventuranças, ficava difícil a gente entender a beatitude ou a bem-aventurança de Jesus quando ele fala que bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados que sofrem e tal, né? É isso. Exatamente. Então, aí, as pessoas, por acharem que se tratavam de uma bem-aventurança, elas procuravam o autoflagelo e etc. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que esse sacrifício ele só é bem-vindo se for em nome de um outro, de um próximo. É um sacrifício por amor. Não é um aumento de sofrimento, de carga que eu preciso levar para despertar a piedade de Deus ou de Jesus, de forma nenhuma. Então, a doutrina vem me dizer que a dor faz parte de um processo de evolução. Agora, o que eu entendo por dor, né? Kardec, quando está no livro dos Espíritos, ele está estudando essa questão da
da encarnação dos espíritos, que ele pergunta se os espíritos que já estão no caminho do bem, se eles têm necessidade de reencarnar, e a resposta é que todos precisam reencarnar, somos criados sempre ignorantes, e que através da reencarnação que nós trabalhamos no mundo material como criadores e desenvolvemos essas habilidades. Aí Kardec vai perguntar na questão seguinte, em torno lá de 130 alguma coisa, mas então de que serve para os espíritos seguir o caminho do bem se eles vão precisar passar pelo sofrimento da vida corporal? Então, nesse caso, as experiências que a gente tem na matéria, a fome, a sede, a doença, quer dizer, as contingências do mundo material, para ele é considerado também sofrimento. Né? E aí são essas dificuldades que despertam a nossa inteligência, que exercitam nossas habilidades, inclusive nos abre a chave do entendimento para as necessidades morais. Quando eu faço alguma coisa contrária à lei, eu tenho uma fatalidade negativa que eu aprendo a como fazer escolhas direito. Então, a vida é uma escola do livre-arbítrio. À medida que a gente vai desenvolvendo experiências, a gente vai aprendendo a fazer as escolhas mais acertadas, né? E o sofrimento e a dor, como você colocou, é uma escola, uma lição que nos orienta nas escolhas da vida. Mas em momento nenhum a doutrina espírita faz apologia à dor, inclusive esclarece que nós não devemos utilizar silício, que a gente não deve utilizar o autoflagelo, que isso não nos melhora moralmente em nada. Agora, o que a gente precisa realmente combater, esse é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Para muitas pessoas, isso é um sofrimento. Né? Para muitas pessoas, qualquer trabalho é sofrimento. Mas, por exemplo, quantas pessoas no processo de escolarização, você que é professor sabe disso, quantos alunos não temos que não acham que estudar seja uma dor e um sofrimento muito grande? E quantas pessoas que não tiveram acesso ao processo de escolarização não sonhariam em deixar a atividade que necessitam para poder ter tempo de se dedicar aos estudos, né? Então, dependendo da representação que a pessoa faça, pode classificar de sofrimento e dor um trabalho, uma lição que é necessária ao seu próprio aprendizado. Outras pessoas não encarariam como o trabalho como sofrimento, o trabalho como um trapalho, né, como uma tortura, de maneira nenhuma. Inclusive procuram trabalhos voluntários, pelo prazer que tem que trabalhar. E ficariam em casas entediados se tivessem que se aposentar de uma hora para outra. Precisam planejar a aposentadoria, o que fazer durante a sua aposentadoria, porque o trabalho é uma necessidade do espírito, não uma dor, não um sofrimento, né? Então, eu entendo a maneira como você coloca, porque em determinados momentos a gente acha que espíritas fazem da dor uma necessidade. Missão de vida, quase. Né? Isso. Quase uma missão de vida, né? Isso, enquanto que na verdade vem esclarecer o bom sofrer, a maneira que eu tenho que passar por aquela dificuldade, que o que está em jogo ali são valores, qualidades de alma, valores morais que a gente precisa desenvolver ao longo daquela experiência, e não cultivar a dor, e não cultivar o sofrimento, né? Mas que nós somos feitos para nossa felicidade, como você disse, né? Então, se a dor é uma pedrinha do caminho, a gente aproveita, retira essa dor. E no retirar a dor, eu desenvolvo habilidades que são necessárias à vida futura, né? À boa vida futura. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Há muito mais, digamos, a trocar de ideias aqui, né? Mas entendo que a gente deve estar em torno de 1h30, qualquer coisa assim, esse vídeo mais ou menos. Entendo que entendo que é um bom tamanho, né? Até para não ficar um excesso de informações e de opiniões e etc. de uma tacada só. Já lhe convido, né? Mas não se sinta compelido a aceitar, né? Não se sinta, né, espiritamente a ser educado e aceitar, tá certo? Não se sinta, né, nessa contingência. Mas, enfim, tem coisas mais aqui que a gente pode deixaremos, né, para um outro momento aí, combinamos certamente um outro encontro desse gênero, tá bom? Muito obrigado e deixo aí a última palavra com você, então, para a sua finalização. Agradeço demais esse convite, Robson, é muito bom
falar a respeito da nossa doutrina, e muito bom falar sobre a doutrina espírita com você no canal, que tem por objetivo trazer temas, dúvidas que são comuns e que ninguém expressa, né? Eu só peço desculpa se não estou preparado à altura, porque como a gente não combinou absolutamente nada antes, ficou muito informal, sem citações. Mas a ideia, e peço desculpa, se for o caso, mas a ideia justamente é essa mesmo, é de bate-pronto, com o que tiver na cabeça, o que tiver na memória, o que tiver no coração na hora, entendeu? Mas foram questões importantes que você trouxe e vou pensá-las ao longo da semana também e me coloco à sua disposição para quando você quiser, meu amigo. Retomar algum dos temas aí, fazendo alguma colocação de alguma coisa que você refletiu depois, digamos, dá para voltar aí também, a gente rever alguma coisa. Tá certo? Desejo boa sorte no canal. Se Deus quiser. Um abraço e tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.